Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, nossa aula de número 8. Eu sou a professora Janine e a aula de hoje é sobre o reino Plant. Nós já vínhamos falando sobre os 5 reinos que classificam os seres vivos e esse é mais um deles. Os objetivos da nossa aula são identificar os seres que fazem parte do reino Plant, caracterizar os seres que compõem esse reino e entender a importância do reino Plant na natureza. Para que vocês entendam como funciona e quais são os representantes desse reino, nós vamos iniciar a conversa falando sobre os representantes desse reino, que são as plantas. Essas plantas são seres vivos que fazem parte do reino Plant, ou também vocês podem encontrar em outras literaturas como o reino dos vegetais. Os dois estão corretos. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua grande maioria, realizam a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, e o qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. Lembrando que a planta faz parte da cadeia alimentar, é o primeiro item lá da cadeia alimentar e ela produz o seu próprio alimento. São conhecidos como produtores e elas são fonte de energia para animais, insetos e os seres humanos. Das características das plantas, o que nós podemos destacar? São organismos multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Assim como os animais, esses organismos apresentam células que formam tecidos, e esses tecidos formam os chamados órgãos. Então, assim como nos seres humanos, nós temos células diferentes no nosso corpo, por causa da localização e função de cada célula, as plantas também possuem essa característica. Dependendo da localização dessas células, elas desempenham um papel na planta. Portanto, as células da flor ou que produzem a flor são diferentes das células das folhas e do caule e da raiz, né? Porque elas desempenham papéis diferentes, funções diferentes para o desenvolvimento dessa planta. Assim como no ser humano, a nossa pele tem células diferentes da célula, por exemplo, da nossa boca, né? Ou do cabelo, da unha. Cada parte do ser humano é constituído por um tipo de célula. Dessa forma, na planta também. Também podemos falar sobre as plantas no que diz respeito à fotossíntese. Elas são seres fototizantes capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, autótrofas. Vale salientar que há exceção a essa regra. Há algumas espécies não, como é o exemplo que eu trouxe ali para vocês do cipó-chumbo, que é uma planta que não realiza a fotossíntese. Ela precisa de uma outra planta para retirar energia. Então, ela tem uma outra planta como hospedeira. Nesse caso, ela tem essa característica específica, ok? Esse cipó-chumbo ali. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a maioria das plantas apresenta como partes básicas a raiz, o caule e as folhas. Então, nós temos basicamente em todas as plantas a mesma estrutura. Claro que elas variam, o formato da folha, do caule, o tamanho, né? O crescimento varia, o tipo de extensão que ela vai ter, se é um tronco mais alto, com as folhagens mais em cima, se ela vai ser um cipó, então ela vai ter um outro formato. Elas vão variar nesse sentido, mas basicamente elas são constituídas por essas partes: a raiz, o caule e as
folhas. Cada uma dessas partes apresenta uma característica e uma função diferente. Por exemplo, a raiz é a estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo e também garantir que a planta se fixe, né, no solo. Olha só a importância, então. Quando nós pegamos a plantinha lá, então ela tem a estrutura dela e ela tem a raiz. Aí, se eu tiro a raiz dessa planta, ela não vai conseguir tirar nutrientes do solo. Também com o seu crescimento, a raiz faz com que a planta se fixe no solo, tenha estabilidade, né? E não seja levado com a chuva, né? Ou com algum movimento que tenha no solo, ok? A outra parte, então, que constitui a planta é o caule, que é um órgão vegetal relacionado com duas funções principais: a condução de substâncias e a sustentação das folhas e as estruturas de reprodução. Alguns caules são adaptados para armazenar substâncias, como é o caso do caule da batata inglesa. Então, aquela batata que a gente consome lá é um caule, tá? Então, é diferente. Mas nesse caso aqui, nós temos o caule para sustentação da planta e para fixação das folhas e das estruturas de reprodução. O que são isso? São as flores. Então, é essa estrutura que comporta essas outras partes da planta. Também falando da folha agora, é uma estrutura que funciona como um órgão fototizante na maioria das plantas vasculares. O seu papel não fica restrito apenas a garantir a realização da fotossíntese, estando relacionado, por exemplo, com o processo de transpiração e respiração. Então, as folhas lá na planta, elas participam do processo de fotossíntese? Sim. Também fazem a respiração da planta e a transpiração. É pelas folhas que a água evapora com o contato com o calor do sol. Então, é por ali que elas eliminam a água que tem ali dentro delas. À medida que ela vai necessitando, lá vem a raiz recolhendo de novo. Engana-se quem imagina que colocando água por cima da planta vai regá-la. Não é por ali que entra a água, gente. É lá pela raiz. Então, se eu quero regar a minha planta, eu quero que ela ganhe água, que ela absorva água, eu preciso colocar a água lá na raiz, lá no solo, perto lá onde está a raiz, para que ela possa sugar. Se eu colocar só nas folhas, com o calor essa água vai evaporar e não vai funcionar para hidratar e para compor essa estrutura dessa planta, ok? Das funções da planta, então. São organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar, como eu falei para vocês, são produtores de vários ecossistemas, servindo de alimento para os consumidores primários, inclusive nós. Elas são parte da alimentação humana, sendo comum na nossa mesa frutas, legumes e verduras. Então, quando a gente fala das plantas, vamos pensar em todas elas, desde a maior árvore até a folhinha de alface, tá? Todas essas fazem parte do mesmo grupo, do mesmo reino, ok? As plantas também servem de abrigo para várias espécies de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como a liberação do oxigênio para a atmosfera, a captação do gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. Então, ali, quando a gente fala em oxigênio da atmosfera e captação do gás carbônico, é o processo da fotossíntese. Elas, por equilíbrio da natureza e pela perfeição que a natureza foi constituída,
Elas absorvem o gás carbônico que nós liberamos e, ao contrário, liberam o oxigênio que nós usamos. Por isso, da importância das plantas dentro do planeta. Evitam a erosão. Quando nós temos próximos das margens dos rios, árvores e plantas, ali, elas com as suas raízes, elas fixam a terra, não deixando que a água leve essa terra embora e levando para dentro do rio, fazendo com que esse rio fique mais raso. Elas conseguem manter essa estrutura ali do terreno mais firme. E regula a umidade do ar, né? A relativa do ar. Por exemplo, onde tem muito asfalto, chove, veio o calor, evapora aquela água da chuva, porque no asfalto não vai ser absorvido. Nas plantas não. Parte dessa água é absorvida pelas raízes e depois elas eliminam em partes menores com o calor e com isso fazem essa regulação. As plantas também apresentam importantes funções econômicas. Por exemplo, a madeira, que é usada na fabricação de casas e móveis, e a celulose, que é um produto obtido das plantas, que é usado para a fabricação do papel. Esse papel que nós usamos nos livros, nos cadernos, coloridos ou não, porque eles passam depois por um processo, né, para colorir, mas vem de plantas. Não podemos esquecer também que as plantas oferecem produtos importantes para a fabricação de cosméticos e medicamentos. Muitos produtos que são usados como cosméticos e medicamentos são de origem vegetal. Olhem, às vezes na caixa de alguns produtos eles aparecem lá dizendo de qual é a fonte, né? De qual vegetal veio aquele produto. Isso é bem importante. Vou pedir para vocês então fazerem o registro da nossa aula. Aquele que ainda não abriu o caderno para fazer, faça agora. Coloque a data de hoje, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela. Isso é muito importante para que você tenha registro dos seus estudos, ok? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos.